que eu vou chamar agora para continuidade do nosso evento é o Jânio Macedo, que agora ele vai fazer uma fala, né, sobre todo esse episódio das competências empreendedoras. Jânio, é contigo. Obrigado, Antônio. A missão minha é ser o mais rápido possível, porque a gente já está atrasado no tempo. Um bate-papo de 10, 15 minutos apenas, para que a gente possa refletir um pouquinho a respeito do que a gente falou e mais do que vem pela frente. Vamos lá? Pessoal, só um bate-papo rápido. Às vezes eu vou falar algumas coisas para vocês que são de conhecimento, só para a gente tentar rememorar um pouco. A forma de educação que nós conhecemos hoje, ela remonta lá à época da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial. Porque naquela época surgiu a necessidade de você formar, né, as pessoas que iam trabalhar nas indústrias para que você pudesse ter um processo repetitivo. E para que isso acontecesse de maneira ajustada, naquela época se ajustou de que você teria que ter uma formação para que esses operários pudessem todos eles trabalhar de uma maneira padronizada. E assim você seguir o fluxo operacional da forma como recomendado. E lá atrás nós tínhamos o quê? As pessoas ensinando os operários a operarem as suas máquinas da mesma forma como nós temos hoje a nossa escola. Ou seja, as pessoas sentadas em carteiras e alguém fazendo uma apresentação expositiva. Isso lá na época pós-industrial. E nós que frequentamos o banco de escola, como é que era na nossa época? Dessa mesma forma. E até a Tati falou, e fazendo silêncio, acho que você que falou, e fazendo silêncio ainda, com alguém fazendo exposição e alguém em silêncio. Nós todos passamos por essa realidade há 30, 40, 50 anos atrás, e hoje a realidade é a mesma. A situação não mudou. Só que os nossos estudantes estão pedindo algo diferente. Eles não se contentam mais com a nossa forma de exposição, de transmitir os ensinamentos. Isso se acentuou ainda mais com o quê? Com a pandemia. A pandemia nos trouxe consequências de que às vezes os alunos não vão mais conseguir se adaptar àquela forma de exposição como a gente vinha fazendo no dia a dia. E quem tem filhos pequenos que estão na escola vivencia muito essa realidade. Nós precisamos de alguma forma mudar a nossa sistemática de ensinar os nossos alunos para que eles possam aprender de uma maneira que diga respeito ao que eles pensam, ao que eles esperam da escola. Alguns dados que eu trago para vocês do IBGE de 2020, em que se detectou que de 8 em cada 10 jovens que nunca frequentaram a escola estavam desempregados em 2019. Quanto mais cedo esses alunos abandonam as escolas, maior é a chance da desempregabilidade. E a necessidade de trabalhar desses estudantes e o desinteresse pela própria escola. Ou seja, não só o ambiente escolar, mas o ambiente social que essas crianças vivenciam faz com que eles não tenham interesse em continuar estudando. E às vezes a própria família traz essa necessidade, que eles possam ajudar em casa. No Anuário Brasileiro de 2021, que é o último, trouxe algumas informações, que dos jovens de 16 anos que concluíram o ensino fundamental, de cada 100 alunos que entram na escola, apenas 82,4 concluem o ensino fundamental. E da classe os 25% mais pobres, ela cai para 78%. Jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio, 69,4%, ou seja, de cada 100 estudantes, apenas 70 concluem o ensino médio. Para a população mais pobre, ela cai para 58,8%, ou seja, da população menos favorecida, de cada 100 estudantes, apenas 60 concluem o nível médio. E onde é que ficam os outros 40? Ficam abandonados ao longo da nossa sociedade, aumentando ainda mais a defasagem econômico-social que nós vivenciamos no país. Em 1999, a Unesco trouxe 4 pilares que ela julgava fundamentais para a educação. O primeiro é o conhecer, ou seja, o aluno aprender a aprender, se interessar pela escola e continuar sendo estimulado a aprender cada vez mais. O segundo pilar é o ser, ou seja, qual o sentido da minha vida, o que eu penso da minha vida, o que eu preciso descobrir no meu interior para continuar tendo uma vida de qualidade. O fazer, ou seja, eu colocar em prática na minha vida aquilo que eu venho aprendendo. O conviver, o aprender a conviver socialmente. A gente sabe que com a pandemia nós tivemos um retrocesso nesse aspecto. Então, a escola tem que ajudar esses estudantes a se reencontrar e aprender a viver socialmente.
Em 2004, a Unesco trouxe o 5º pilar, que reforçou o fazer, que é o quê? O pilar denominado de aprender a empreender, ou seja, de que forma eu possa transformar o conhecimento aprendido na escola em prática. De que forma aquilo faz sentido no meu aprendizado para que eu possa vivenciá-lo aquilo no meu dia a dia, né? O GEM de 2021 nos trouxe uma informação de que a difusão do empreendedorismo nos ensinos médio e fundamental foi demonstrado como um ponto crítico na última pesquisa. A nota do Brasil foi de 1,6. E dos 50 países pesquisados, o Brasil atingiu o 31º lugar. Minha preocupação é o que vai se dar nessas pesquisas, tanto nessa quanto nessa, após o período da pandemia. Nós não temos dúvida alguma de que isso vai se intensificar. O que o SEBRAE pretende fazer com a educação empreendedora? Qual é o nosso desafio? Tornar a educação empreendedora acessível a todos os estudantes a partir da educação básica e prioritariamente da rede pública de ensino. Estávamos conversando hoje na hora do almoço, né, João? Para o SEBRAE só faz sentido contribuir para a melhoria da educação brasileira se for por intermédio, prioritariamente, da rede pública, porque é o patrimônio público, quer queira ou quer não, o SEBRAE recebe recursos que são, em tese, públicos, da contribuição das empresas, e esse recurso tem que voltar prioritariamente para a rede pública de ensino e para a população mais carente, que necessita de um aprendizado mais intenso para que a gente possa reduzir essa defasagem social que existe no país. Para que a gente quer fazer isso? Para gerar reflexões sobre o projeto de vida e carreira e desenvolver competências empreendedoras para que o estudante decida fazer parte do negócio ou seja o seu próprio negócio. E aqui que é o nosso grande dilema no interior do SEBRAE e até para a sociedade como um todo. A sociedade enxerga o SEBRAE por conta da sua própria denominação, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. E quando você fala que o SEBRAE trabalha com a educação empreendedora, o que vem à mente da sociedade de uma maneira geral e dos professores é que é um ensinamento para que os jovens possam o quê? Se tornarem empresários. E isso não é só a sociedade. Dentro do próprio SEBRAE, a gente tem uma grande dificuldade em fazer com que a própria empresa, a própria instituição e os seus colaboradores assumam essa nova postura, de que essa missão do SEBRAE ela é voltada para quê? Para que o indivíduo possa ser o quê? O seu próprio negócio. Ele pode até querer ser um empresário, mas ele pode querer ser o quê? Pode querer ser um professor, pode querer ser um médico, um dentista, trabalhando no próprio SEBRAE. Tá? Então, a gente quer formar esses indivíduos para a vida. E qual é o nosso público de alvo direto? São 2,2 milhões de professores, 36 milhões de estudantes no ensino básico, na educação básica, ensino técnico profissional e 160 mil diretores de escola. Ou seja, o nosso público, ele se compõe de todos os profissionais da educação que hoje atuam prioritariamente na educação pública. E o que nós fizemos até agora? Nós trabalhamos desde 2013, que o Programa Nacional de Educação Empreendedora do SEBRAE, ele foi constituído em 2013. De 2013 para cá, nós já fizemos o quê? Formamos mais de 9 milhões de estudantes, mais de 490 mil professores, e estamos presentes em todos os estados, em mais de 10 mil instituições de ensino, e em mais de 5 mil municípios. Nós estamos presentes hoje, particularmente, em 92, quase 93% dos municípios brasileiros. Então, ou seja, o SEBRAE tem uma capilaridade ao longo do país que pode sim contribuir de uma forma direta para a melhoria da educação. Qual é a nossa estratégia? Primeiro, o que nós estamos fazendo aqui hoje é criar a consciência, não a consciência de que nós estamos trabalhando uma estratégia e queremos utilizar o conhecimento de vocês para que esse conhecimento venha nos beneficiar no nosso trabalho. É muito pelo contrário. A gente quer criar uma consciência coletiva para que a partir daí nós possamos juntos trabalhar em benefício da educação brasileira. Eu particularmente acredito, não sei se vocês compartilham comigo, que a educação brasileira, nós só vamos conseguir avançar na educação quando nós aqui, organizações sociais aqui que estamos presentes, que trabalhamos, eu digo que aqui nós somos quase uns 70%, 80% das organizações sociais, das principais que trabalham com a educação, junto com o DIME,
junto com o CONSED, junto com o MEC, junto com todas as organizações sociais, políticas, públicas, para que nós tomemos a consciência de que a educação ela só vai avançar quando todos nós nos dirigimos para um único caminho. Que nós consigamos tomar consciência de que nós só vamos conseguir avançar e melhorar quando nós unimos os nossos esforços em benefício da educação e trilhando um caminho que não seja único, mas que seja convergente. A gente sempre fala da educação da Finlândia, do Canadá, da Austrália, da Coreia do Sul, e a gente se esquece que às vezes a realidade desses países são diferentes das nossas, né? E nós temos estados aqui no país que são referência no que diz respeito à educação, né? Só para citar dois aqui, a gente está no estado do Ceará, que hoje é uma referência na educação do país. E aqui se trabalha num regime de colaboração entre a Undime e o próprio CONSED, os secretários municipais e os secretários estaduais trabalham numa política que seja equânime, que seja adequada e que seja comum para que a comunidade local possa avançar em benefício da educação. Se vocês tiverem a curiosidade, consultem quais são os 100 principais municípios, as principais escolas de IDEB do país. O Ceará aparece em quase 70%, 80%. E é um estado que é pobre, que não se compara com os demais estados do Sul e do Sudeste. Se você pegar um outro estado de destaque, é Pernambuco. Se você pegar um outro município de destaque, Teresina, no Piauí. Só para trazer as referências dos municípios e dos estados que vêm trabalhando com uma educação de qualidade e que tem, assim, na sua gênese, a grande dispersão social e a escassez de recursos. Então, essa realidade, ela pode ser trazida para dentro da nossa realidade social e dentro da nossa realidade educacional de uma maneira conjunta. Eu acho que o principal objetivo desse nosso bate-papo hoje é a gente fazer com que as nossas ideias, os nossos conceitos, eles venham convergir em prol de um objetivo comum, que é o quê? A melhoria da educação, né? A partir de nós provocarmos esse entendimento, essa reflexão, buscar quais são as habilidades e competências que nós temos desenvolvido nos estudantes como valores, né? E qual a visão de futuro desejado que nós, enquanto instituições, enquanto poder público, temos para o futuro da nossa educação. E a partir daí, dar a notoriedade a quem? As pessoas que são efetivamente os protagonistas desse processo, os pais e os responsáveis, ou seja, a comunidade que a escola está inserida, os professores, que são atores principais dessa nossa demanda, os diretores, os próprios estudantes, por intermédio de programas a serem desenvolvidos por todos nós de uma maneira conjunta. Para que, onde a gente quer chegar, e qual é o nosso sonho enquanto Sebrae, que a gente quer compartilhar com vocês, para que seja também o nosso sonho. Aqui fala em escalar o atendimento e assim promover o reconhecimento, a gente fala em Sebrae, mas acho que é o reconhecimento de todos nós, enquanto organizações, porque o Sebrae é uma organização que trabalha em benefício da educação, enquanto todos nós, enquanto organizações que se dedicam à educação, como entidade de excelência em educação empreendedora, de educação como um todo, porque a competência empreendedora ela tem que ser consequência da educação como um todo, que contribui para a melhoria da educação brasileira. Todas as nossas atividades, os nossos trabalhos, se ao chegar ao final de um dia, final de um mês, ao final de um ano, a gente chegar à conclusão que nós não contribuímos para a melhoria da educação brasileira de uma forma direta ou indireta, o nosso trabalho tem sido em vão. Então, nós somos os responsáveis para ajudar a melhoria dessa educação, por meio de quê? Eu entendo que qualquer um de nós, quer seja o Sebrae ou qualquer outra organização, não vai conseguir mudar a realidade da educação brasileira se nós não tivermos uma parceria entre todos nós. Porque nós sozinhos não vamos conseguir atuar, não só com a velocidade, mas com a competência e a qualidade necessária para mudar a realidade de 45 milhões de estudantes. Se você fizer uma comparação, até conversando com alguém hoje, é uma Argentina inteirinha, um país como a Argentina e toda a sua população que tem que ser o quê? Mobilizada para a melhoria da educação brasileira. Isso não somos nós que vamos fazer individualmente, e nem um estado e nem um município. Nós precisamos converger nossas ações para que União, estados, municípios e nós, organizações que trabalham, labutam em torno da educação, possamos aí sim trabalhar para que a educação brasileira possa ser efetivamente mudada, mudar o nosso cenário educacional e principalmente, não só mudar a educação, mas propiciar com essa mudança, com a melhoria da qualidade da educação, a redução das desigualdades desse nosso país, que é tão grande, né?
E isso só vai se efetivar com as nossas iniciativas, não individuais, mas as nossas iniciativas têm que ser coletivas. Então, o grande objetivo nosso, de nós estarmos aqui juntos, é promover o quê? Essa reflexão, para que nós possamos, não sei quando, num futuro próximo ou ali na frente, a partir dessa nossa consciência, criarmos estratégias que eventualmente possam ser conjuntas, em que nós possamos todos nos alinharmos em benefício da educação, porque alguns cuidam da educação infantil, educação fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino técnico profissional, ensino universitário. Mas essas escalas, elas não existem isoladamente. Não adianta a gente achar que eu vou me preocupar com a alfabetização e não vou me preocupar com o ensino fundamental 1, ou 2, ou com o ensino médio. Se nós não começarmos a pensar isso numa escala de valores, em que todos esses níveis escolares têm que se conversar com uma estratégia que seja coordenada, nós não vamos conseguir avançar, né? Então, nosso desejo, nosso sonho, que eu sei que é de todos nós aqui, que a gente consiga, ao longo do tempo, avançar nessa estratégia que seja conjunta, para que nós possamos realmente mudar a realidade da educação brasileira, e nós temos a consciência de que nós estamos ajudando, de alguma forma ou de outra, a melhorar a qualidade da qualidade de vida da população brasileira, que é esse que é o objetivo principal, né, de você se promover uma educação de qualidade e, principalmente, que nós tenhamos equidade nessa educação, né, que todos possam ter as mesmas oportunidades para lá no futuro alcançar os seus sonhos e buscando o seu projeto de vida. Era isso. Obrigado, pessoal. Deu 15 minutos? Não, está tranquilo, Jânio. Cadê você? Você está aí. Mas, Jânio, só para a gente fechar aqui, né? Pode continuar com o microfone que fazer perguntas. Pelo que foi debatido hoje de competências e desafios da educação, você vê esse trabalho aqui com todos esses convidados, assim, com um potencial de sinergia, de discussão, de reflexão, então, pelo que você apresentou aqui para a gente. Desculpa se eu me emocionar. Pessoal, eu trabalhei no MEC, tive a satisfação de trabalhar no MEC em 99, é isso? Até perdi o tempo trabalhei por 1 ano no MEC. Naquele período que eu trabalhei no MEC, Antônio, eu tive a satisfação de conviver com a maior parte das pessoas que aqui estão. E, a partir dessa convivência, eu tenho a convicção e tenho a certeza de que todos nós aqui temos um objetivo comum. De que forma cada um de nós, nas nossas organizações, podemos sim mudar a realidade do país, mudar a realidade da educação. A única coisa que eu acho que nos falta é essa conexão. Não é assim, eu cuido do ensino fundamental 2, eu vou cuidar do ensino médio. Ok, mas como é que eu faço para que essa transição do ensino fundamental 2 para o ensino médio se dê com uma conexão? De que forma a educação, o ensino fundamental, né, Luiz? O ensino fundamental nos iniciais, que está totalmente ligado aos municípios, tem a conexão com o ensino fundamental 2, que às vezes está nos estados. Então, a gente não pode tratar isso de maneira isolada. E eu sinto que, às vezes, nós tratamos isso de maneira isolada. Trabalhamos com estratégias específicas para um público definido. Eu entendo, se me desculpe se estiver errado, a gente não pode trabalhar com estratégias específicas para cada segmento. Enquanto esses segmentos não se conversarem e não ver onde é que se dá essa conexão, a gente vai continuar sempre fazendo o nosso papel voltado para determinados segmentos estudantis e esquecendo do ciclo como um todo. Agora, boa vontade existe, competência existe. Eu acho que esse público que aqui está tem feito maravilhas para a educação brasileira. A minha única, sonho é que a gente um dia consiga fazer o que a gente está fazendo aqui, definindo uma estratégia que seja comum para todos nós, que passe todo o ciclo educacional. Nos falta uma agenda comum. Isso. Uma agenda comum que todos estejam participando, todas as instâncias. Na estratégia, no ciclo educacional como um todo, desde o ensino infantil até o ensino superior, que elas se conversem, porque uma é consequência da outra. Você não pode falar que você tem qualidade do ensino fundamental 1, se no ensino fundamental 2 você não tem, você vai perder o aluno de novo. Se você não der a sequência para o ensino médio, você perde o aluno. Então, de que forma todos esses ciclos educacionais se conversam? Eu acho que essa é igual uma orquestra, né? Você vem aqui, o cara tem 1.500 instrumentos, e o cara consegue fazer com que todos os instrumentos, eles toquem uma melodia adequada. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer.
Mesmo desafinando. Oi? Mesmo desafinando. Mas Mesmo todo mundo desafinado. junto. Menos desaf... E que vai acontecer, não tem jeito. Claro, Nós é a somos vida. perfeitos, né? Exatamente. Tá bom? Tá ótimo. Olha, Obrigado, Antônio. muito bom. Obrigado.